Olá, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, né? Bom dia a todos. Seguindo a nossa série, né, ajustando o foco, a vida, né, fora do Jardim do Éden, né, ou seja, esse mundo aqui sob a maldição do pecado, né, cheio de sofrimentos, são tragédias que a gente tem que enfrentar. E elas se fazem necessárias justamente para nos fazer perceber, né, e procurar aquele e único, né, que pode nos ajudar. Esse que eu estou falando então é Jesus. Muitas vezes nós nos pegamos aprisionados ao sistema desse mundo, ou às vezes aos nossos próprios desejos, tomamos decisões erradas, e quando vemos estamos enredados, né? Estamos enfiados, né, em um grande problema. Mas as coisas elas não precisam continuar assim. As coisas não precisam continuar assim. Existe uma palavra-chave para nos conduzir novamente para o caminho: arrependimento. Arrependimento. E eu queria ler um texto, de um personagem muito conhecido da Bíblia, que tomou essa atitude, em meio a um grande problema por causa de decisões erradas, caminhos errados que escolheu. Ele se arrepende e volta então para o Pai. O filho pródigo, Lucas 15, e eu queria ler a partir do versículo 17. Lucas 15, a partir do versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo tomou decisões erradas. E ele percebeu que ele de fato tinha ofendido a Deus, pecado contra Deus e pecado contra o seu pai. Ele percebe, que as suas escolhas o levaram a um grande problema. Os servos do seu pai, os empregados do seu pai, tinham uma condição de vida muito melhor, muito mais digna que a que ele tinha escolhido. Então, ele escolhe o caminho do arrependimento. Ele escolhe o caminho de reconhecer que estava errado, pedir perdão e retornar para o seu pai. Biblicamente falando, e especificamente nessa passagem, a gente vê que arrependimento não tem muito a ver com emoções, sentimentos. Eu não vou pedir perdão, não vou me arrepender só quando eu sinto que eu estou errado. Muitas vezes, o que se espera é que, de fato, a gente sinta a dor do pecado e como um todo, a gente se arrependa. Mas a gente vê que o arrependimento, mais do que isso, é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. A gente vai ver, a gente vê no versículo 17, o primeiro que a gente leu, que arrependimento ele vai envolver uma mudança de pensamento, envolve uma mudança de convicção. No 18 e 19 a gente vê que há uma mudança de atitude. Agora eu vou agir de maneira diferente. E aí então uma mudança de comportamento. Ele age de fato de maneira diferente. Arrependimento é uma mudança a 180 graus. Eu estava indo numa direção errada, então eu vou agora para a direção que é certa. Hoje eu queria convidar o irmão a um período de autoexame. Que você pudesse olhar para dentro da sua vida, para o seu coração e pensar, Jesus te chamou ao arrependimento, Ele te chamou para uma nova vida, Você de fato tem vivido essa nova vida, você de fato tem cada vez mais trilhado nesse caminho, ou às vezes você está com um pé no mundo, na vida antiga, e no caminho para Jesus, E na verdade é assim, 180 graus, Não vai dar certo, Você vai abrir um espacate em algum momento e não tem mais para onde ir. Você vai
se dar muito mal, né? Assim como o filho pródigo se deu bem mal, né? Você tem trilhado os caminhos de Jesus, né? Caso não, né, e tem áreas da sua vida que você ainda precisa submeter a Cristo, né, o caminho que você tem que escolher é o caminho do arrependimento, né, de fazer essa conversão 180 graus e buscar então essa mudança de pensamento, de convicção, essa mudança de atitude, né, motivações novas e então uma mudança de fato de comportamento, né, e então sempre lembrando, né, que Jesus Cristo, né, como eu disse, nos chamou para uma nova vida. E esse Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas não só isso, mas também para nos purificar de toda a injustiça. Né, que você se achegue a Deus em arrependimento, peça perdão pelos seus pecados, experimente desse perdão e experimente também da justificação que Ele oferece. Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, né, e não se esqueça, né, ajustando o foco, olhando sempre para Cristo.